Bom, vamos para mais uma lição dessa semana, lição 10, a porção dobrada. E está baseada em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. E nós temos 3 tópicos pela frente. E o autor começa dizendo: assim como a história do profeta Elias, que refletimos na semana anterior, ou melhor dizendo, na lição anterior, já que estamos estudando 2 lições ao mesmo tempo. A história do profeta Eliseu também é marcada por grandes experiências com o Senhor. Outro fato marcante no ministério do profeta Eliseu é o surgimento da escola dos profetas. Bom, para uma educadora religiosa como eu, falar de escola de profetas é um fato de muita alegria, porque vemos que desde no Velho Testamento há uma necessidade de formação para exercer o ministério, né? Exercer cada função no reino de Deus, nós precisamos estar preparados. E começou aqui uma escola de profetas no período de Eliseu. O seu mistério também é marcado pelas grandes transformações nos reinos do norte e do sul, e sua fidelidade a Deus em meio a esse caos social é marcante. Então, nessa lição, iremos refletir sobre o ministério de outro grande profeta no Antigo Testamento e, a partir disso, extrair lições para as nossas vidas. No primeiro ponto, é destacado o chamamento do profeta. O episódio do chamamento do profeta é registrado em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. O profeta Elias o convoca para a missão profética enquanto Eliseu estava arando a terra. O jovem Eliseu deixou o arado, despediu-se de seus pais e passou a trabalhar em uma nova seara para sempre. O texto nos informa que Eliseu passou a ser ajudante do profeta Elias a partir de então. Nós vemos aqui, nesse trechinho, que quando nós vamos fazer alguma coisa, seja para o reino de Deus ou para qualquer outra coisa, nós precisamos passar por um período de aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Precisa de treinamento, de observação, ver os detalhes, né, para tomar pé da situação e quando começar a exercer sozinho, já tem referências, né? Não precisa dar cabeçadas para aprender. Então, Eliseu anda lado a lado com Elias por um período o suficiente para aprender como exercer esse ministério entregue diretamente das mãos de Deus. Mais tarde, antes do profeta Elias ser levado para os céus, e esse relato está em 2 Reis, capítulo 2, este se dirige ao jovem ajudante e diz: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ao que imediatamente o jovem respondeu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. É um pedido muito sábio, porque ele deve ter visto, deve ter percebido o quanto é difícil nós servirmos ao Senhor, quantos obstáculos, quantas dificuldades que precisamos superar. E quando ele pede a porção dobrada do Espírito, ele está colocando aqui também que ele não vai fazer nada por si próprio. Ele vai fazer diante da orientação e da presença
do Senhor Deus Todo-Poderoso. E logo após a subida de Elias na carruagem, né, de fogo, o profeta Eliseu quer ter certeza de que o poder de Elias estava sobre ele. Ou melhor dizendo, não era o poder de Elias, mas o poder que estava sobre Elias também agora já estava sobre ele. Então, com a capa do seu antigo mestre, ele fere as águas do rio Jordão e exclama: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Para uma pessoa desavisada, de repente essa pergunta pode ser desaforada, mas não é bem assim um desaforo, é um clamor, né? Onde o Senhor está? O Senhor está comigo? O Senhor está presente aqui? Está andando comigo? Eu posso fazer baseado que o Senhor é comigo tal qual foi com Elias? Então, esse deve ser o nosso entendimento. E também, não só da leitura do acontecimento, né, do fato, mas quando vamos fazer alguma coisa, nós precisamos ter certeza que é o Senhor que está nos conduzindo e não a nossa vontade. Eu quero fazer igual, eu quero fazer melhor, mas eu preciso saber se esse meu querer está de comum acordo com o querer do Senhor. É para eu fazer aquilo ou o que o Senhor tem para mim é diferente do que eu estou almejando. Eliseu pediu a presença, o poder do Senhor, mas de uma maneira dobrada, para ele superar todos os seus desafios. E ele viu, ele comprovou que Deus estava com ele. E é interessante que nesse momento aqui que ele fere as águas são separadas, né? O rio Jordão, ele é aberto. Às vezes a gente fica pensando que o rio abriu apenas no episódio lá de Josué, mas nós podemos aprender mais uma curiosidade, que o rio Jordão foi aberto 2 vezes, lá com Josué e agora aqui quando Eliseu faz o teste de que o poder do Senhor estava com ele. Bom, aqui na sequência do primeiro ponto, ele vai destacar algumas coisas que vão acontecer para que finalmente as pessoas reconheçam que Eliseu é o profeta enviado pelo Senhor. Então nós vamos ver aqui, após os episódios em que o profeta Eliseu, pelas mãos do Senhor, purifica as águas de Jericó. Tem a referência em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Ele repreende aqueles que zombavam dele, 2 Reis, capítulo 2, do 23 ao 25. E sua orientação na guerra contra os moabitas, 2 Reis, capítulo 3. Então não restaram mais dúvidas sobre o fato de que o poder de Deus estava sobre o profeta Eliseu. Então as palavras do rei Josafá resumem isso. Está com ele a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 12. É muito importante que cada vez que eu leio alguma referência bíblica, eu vá lá na referência e leia, para eu saber o que aconteceu, como é que foi que ele purificou as águas de Jericó. O que estava acontecendo, por que estavam zombando dele, o que aconteceu com quem zombou dele. E qual foi a orientação da guerra contra os moabitas, o que aconteceu, se eles ganharam, se eles não ganharam a guerra, como é que foi isso? E como foi que o rei Josafá falou e para quem falou que a palavra do Senhor estava com Eliseu.
ele continua aqui: analogamente, muitas vezes podemos sentir-nos pequenos diante da missão que Deus nos confere, mas o Senhor nos capacita para cumprir a sua obra. O profeta Eliseu se deixou ser usado por Deus e o Senhor moldou a sua vida e o preparou para a grande obra que lhe estava proposta. É muito bom nós nos sentirmos pequenos diante da missão, mas esse sentimento realista de quem nós somos não deve nos paralisar e nos impedir de obedecer ao Senhor. Nós temos uma grande missão dada por Jesus: o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o conhecido como a grande comissão, né? A grande missão que o próprio Senhor deu para cada um de nós. Não importa se temos título ou não, se somos seguidores de Jesus, nós precisamos cumprir essa missão, mesmo sendo pequenos. Mas o nosso Deus é imenso, é imensurável. Ele é o grande eu sou e ele nos capacita. Então ele capacitou Elias, agora ele capacita Eliseu e hoje ele capacita a você a fazer grandes coisas, muito maiores, porque foi a palavra de Jesus falando: vocês vão fazer em meu nome obras maiores do que eu fiz. Então, é uma coisa grande que Eliseu fez aqui ao purificar as águas de Jericó, a repreensão, a orientação para a guerra, né? Tudo isso foram obras grandiosas, amém. Mas nós vamos fazer coisas maiores. É só nós permitirmos que o Senhor nos molde e nos prepare para a grande obra. Então, nós não devemos nos encolher e nos esconder da grande missão que o Senhor tem nos dado, tal qual deu a missão a esses profetas, ao qual nós estamos estudando nesse trimestre. Bom, o segundo ponto: milagres e autoridade. Os episódios seguintes da história do profeta Eliseu mostram que Deus o usava poderosamente. Suas experiências de ações miraculosas quase que são idênticas ao ministério do seu antecessor. O profeta Eliseu ajuda uma pobre viúva. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Pelas mãos do Senhor ressuscita uma criança. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao 37. Torna inofensivo o veneno que havia na refeição dos discípulos dos profetas. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 38 ao 47. Ele multiplica o alimento para 100 homens. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 42 ao 44. Porém, um dos milagres que mais se destaca no ministério do profeta Eliseu é a cura do general do exército sírio, Naamã. Então, nós vemos aqui que ele fala que os episódios são muito semelhantes. Até parece às vezes que nós estamos repetindo a história, mas não é. São coisas muito semelhantes que aconteceu com os dois. E outra curiosidade aqui é que não houve apenas multiplicação de alimento lá no Novo Testamento com Jesus. Aqui no Velho Testamento nós temos aqui um episódio de alimento multiplicado para um número considerável de homens. Então vamos ler detalhadamente para conhecer mais esses detalhes da história do Velho Testamento. E realmente
o milagre com o profeta Naamã é algo esplêndido, né? Muito tocante, porque ele nem olhou para Naamã, ele deu a ordem e Naamã teve que obedecer. Mais uma vez, para nos relembrar o quão é importante a obediência. Não bastou apenas a palavra de um profeta para que algo acontecesse diferente na vida do próprio Naamã. Naamã precisou ser obediente. Então, de repente, nós estamos procurando cura em alguma área da nossa vida e está faltando essa coisa do mergulhar no rio. Então, talvez o mergulho seja na oração, na leitura bíblica, mas o mergulho mais importante é o da obediência, da submissão total, da dependência do Espírito Santo de Deus. Porém, o servo de Eliseu, ambicioso pelos presentes, enganou a todos e os recebe das mãos de Naamã. O resultado foi que a lepra de Naamã é transferida ao servo do profeta Eliseu. Mais uma evidência da importância da obediência. Eliseu dá uma ordem específica para o seu servo. Não é para receber nada. E ele desobedece. Enquanto que Naamã se cura da lepra porque ele obedece à palavra vinda através do profeta, ao mesmo tempo o servo, ele tem a lepra, ele adquire a lepra por conta da desobediência. Então, os episódios seguintes em que o profeta Eliseu foi um machado boiar. 2 Reis, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Ele derrota o exército sírio, 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 23, e ele prediz da abundância de víveres em Samaria, 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 24 ao 33 e do capítulo 7, dos versículos 1 ao 20. Então, nós podemos ver aqui, olha, ele não era nenhum mágico não, mas ele fez um machado boiar. Vamos lá conferir como é que foi que ele conseguiu fazer essa façanha e por que ele teve que fazer um machado boiar. Quem não conhece a história, vamos lá ler a história. O comentarista continua falando aqui: não obstante, muitos querem ter a autoridade do profeta Eliseu, mas são poucos aqueles que desejam pagar o preço e ter a porção dobrada. Isto é, herdar o preço de ter uma vida incondicionalmente consagrada ao Senhor. Muitos querem realmente fazer milagres e maravilhas, terem grandes obras, mas não querem pagar o preço de ter essa porção dobrada. Nós precisamos ter uma vida incondicional, consagrada ao Senhor, para vermos, para realizarmos essas maravilhas em nosso meio e na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa nação. Quantas vezes nós estamos orando, clamando pela nossa nação, pelos nossos governantes, mas nada acontece. Nada acontece, será que é porque eu não tenho entregue de verdade a minha vida ao Senhor? Eu não tenho consagrado. O que é consagrar a vida ao Senhor nos dias de hoje? É uma boa coisa para a gente pensar e compartilhar. Para você, o que é consagrar a vida ao Senhor? Como é que se faz uma vida consagrada ao Senhor?
Bom, vamos lá para o ponto 3. Um legado especial. Por fim, o ministério do profeta Eliseu, assim como foi em toda a sua vida, é marcado por episódios muito marcantes. O testemunho de Geazi perante o rei sobre os feitos do profeta está lá em 2 Reis, capítulo 8, dos versículos 1 ao 6. Sua visita a Damasco, onde encontrou com Azael e de forma comovente começou a chorar diante dele, porque sabia as coisas terríveis que este iria fazer com o seu povo de Israel. 2 Reis, capítulo 8, dos versículos 7 ao 15. E especialmente o seu encontro com o rei Joás, que está relatado em 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 ao 19. É interessante que quando nós vamos fazendo a obra do Senhor, o nosso amor às pessoas vai aumentando. E aqui, quando ele coloca que o profeta chorou de forma comovente, foi porque ele já sabia o que iria acontecer com o povo de Israel através da liderança fora dos caminhos do Senhor. Então, quantas vezes nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar, clamar e chorar pelas consequências ruins dos governantes, pelas consequências ruins das escolhas dos jovens, das nossas próprias escolhas, né? Porque nós escolhemos errado muitas das vezes, nós endurecemos o nosso coração muitas vezes, nós fechamos nossos ouvidos muitas vezes, nós preferimos desobedecer muitas vezes. Então nós precisamos estar com a mente e com o coração bem sensível na medida que nós vamos vendo as coisas acontecendo, para que o Senhor nos use apesar das dificuldades, apesar dos desafios, mas que nós possamos pegar com ousadia o legado especial que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós devemos olhar para a história dos nossos antepassados, quem tem familiares que já estão no Evangelho há muito tempo, o que eles construíram. Se nós não temos familiares que construíram alguma coisa no Evangelho, vamos olhar para quem construiu a nossa igreja, quem construiu a história do Evangelho na nossa nação, na nossa pátria. Vamos olhar para trás um pouco e ver como o Evangelho chegou até nós. Foi porque alguém pegou um legado especial para que o Evangelho chegasse até nós. E nós precisamos pegar esse legado e ir adiante, para que outras gerações recebam essa mensagem de forma eficaz, de forma excelente, porque esse é o legado que nós recebemos. Eliseu recebeu um legado do profeta Elias, num outro contexto, numa outra época, em outro local. Mas eu estou trazendo para nós que a porção dobrada da presença do Senhor e do poder do Senhor na nossa vida é para ser usado num legado especial. E esse legado especial não é de olhos secos, enxutos, e nem é de joelhos que não sejam dobrados. Então, precisamos nos consagrar cada vez mais ao Senhor para colocar em prática e cumprir a missão de um legado especial. Bom, aqui no final do ponto 3, o autor da lição, ele destaca 4 pontos bem interessantes. Ele coloca aqui a dúvida natural que Eliseu teve no começo do seu ministério. E sempre
é comum vermos as pessoas tendo dúvida quando ela começa a arregaçar as mangas para fazer a obra do Senhor, seja de que forma for. Então ele começou lá. Será que realmente o chamado é para mim? Será que realmente o Senhor já está comigo? O poder que Elias teve, será que eu vou ter também? E isso é normal, nós termos essas dúvidas. Mas nós não devemos ficar paralisados diante das dúvidas, porque essas dúvidas vão ser amenizadas conforme nós vamos caminhando na compreensão de como Deus age através de nós. Nós vamos tendo uma maturidade, uma experiência mais íntima com Deus e nós vamos continuar inseguros. A segurança total, ela nunca vai chegar, mas nós vamos ter a segurança não em nós, mas nós vamos ter a segurança em Deus, porque é Ele que nos chama e nos capacita. O segundo ponto que ele destaca aqui é bem interessante, porque ele manda o rei Joás bater no chão. Foi assim que eu entendi, que ele tinha que bater as flechas. Aqui ele está falando de disparar, né? Mas ele tinha que bater as flechas e o número de vezes que o rei Joás bateu foi o número de vezes que ele venceu. Só que o rei Joás, ele bateu pouco. Então ele venceu poucas vezes os sírios. E eu fico pensando quantas vezes nós estamos insistindo pouco para vencermos os nossos inimigos. Os nossos maiores inimigos são o medo, a insegurança, o sentimento de incapacidade e a desobediência, sem contar no comodismo também. Então, esses são os maiores inimigos que nós precisamos enfrentar todos os dias. E se o profeta disse aqui para o rei que ele precisava bater as flechas, hoje, novamente, através da palavra do Senhor, está falando, não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então precisamos bater o pé, nós não temos flechas, então nós vamos bater os pés e eu vou continuar, eu vou seguir e eu vou vencer. E eu vou vencer todas as vezes que eles se levantarem contra mim, porque eu vou na palavra do Senhor, eu vou na força do Senhor. A vida e o ministério do jovem lavrador que atendeu ao chamado de Deus são inspiradores. Realmente ele era novo, ele tinha um trabalho braçal, um trabalho rude e de repente ele larga tudo. Ele larga tudo e vai fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Lidar com pessoas, que não é nada fácil, mas ele conseguiu fazer o que Deus estava colocando para ele. E outro fato muito extraordinário é que mesmo depois de morto, o profeta ainda prevalecia como um extraordinário instrumento de Deus para trazer a vida. E eu fico pensando o quanto que nós perdemos quando nós não nos colocamos nas mãos de Deus. O jovem lavrador, que faleceu não jovem, já bem de idade, mas que gastou a sua vida fazendo a obra do Senhor, ele mesmo depois de morto. Quantas pessoas nós temos a oportunidade de falar delas depois que elas já não estão mais aqui? E às vezes eu fico pensando, depois que eu partir, o que vai ficar na mente das pessoas?
sobre a minha vida? De que forma eu serei lembrada? Eu serei lembrada aquela que obedeceu ao Senhor, aquela que cumpriu a missão que o Senhor deu? Você já se fez essa pergunta? Já parou para pensar? Qual é o legado que vai ficar? Qual é a lembrança que vai ficar após a sua partida? Qual é a eficácia da lembrança da sua vida? Porque aqui tem um fato muito interessante. Já leu essa parte aí do que aconteceu depois que o profeta Eliseu já estava morto e na cova? O que aconteceu? Se você não sabe, vai lá ler. Vai lá descobrir lendo. Eu não vou contar aqui não. Você vai precisar ler lá na palavra de Deus o que aconteceu de extraordinário. E eu quero que após a minha partida, algumas coisas sejam trazidas à vida, mesmo após a minha morte, por conta da minha obediência. Eu sei que eu não sou nada, eu sou muito pequena, mas eu quero que haja coisas marcantes na minha vida para que as pessoas vejam que Cristo está comigo e Cristo é por mim, porque eu estou procurando obedecer aquilo que Ele tem mandado eu fazer. Bem, concluindo essa lição, porção dobrada, aprendemos hoje sobre a vida e a obra de um importante servo do Senhor, o profeta Eliseu. Sua disposição em ouvir a voz do Senhor, o reconhecimento de todo o povo de que Deus o havia designado como profeta, os feitos extraordinários que o Senhor realizou por meio dele e sua ousadia santa para enfrentar reis e autoridades ímpias tornam a sua biografia inspiradora. Então, essa história inspira você de que forma? Ou não te inspira nada? É só uma história? Será que essa história te faz se movimentar em relação à prática do Evangelho de uma maneira mais eficiente, mais eficaz? Faz você ter vontade de orar mais, de ler mais a Bíblia, de estudar mais? Faz você ter vontade de ser mais útil na casa do Senhor e na obra do Senhor? Essa biografia, essa história, te deu que tipo de pensamento? Mexeu em que ponto da sua vida, do seu pensamento? O que mudou no seu sentimento em relação a um relacionamento com Deus? Mudou alguma coisa? Te despertou alguma coisa? Eu espero que sim. Porque se aprendemos alguma coisa com o profeta Eliseu, não dá para ficar do mesmo jeito. Não dá para ler essa história, conhecer essa história com esses detalhes todos e ter a vida da mesma forma. Nós precisamos mudar através do conhecimento dos profetas, dos personagens da Bíblia, possamos ter vontade também de sermos mais um personagem da história cristã na humanidade. Nós é que estamos escrevendo o capítulo dessa história. Então vai entrar para a Bíblia. A Bíblia já está escrita, já está fechada. Mas existe uma história sendo escrita nos dias de hoje, ao qual nós somos os personagens. Como é que a história da humanidade vai lembrar de nós como pessoas cristãs? Precisamos pensar isso. Não estamos aqui a passeio, né? Então vamos tirar essa conclusão de que o profeta Eliseu foi um homem, foi um servo ungido e escolhido por Deus para realizar grandes coisas. E que nós somos ungidas e escolhidas
para realizarmos grandes coisas no nosso tempo. Finalmente, para pensar e agir. Número 1. Você sente o chamado do Senhor para uma obra específica? E o que falta para atender ao chamado? Número 2. Você sente que Deus tem confirmado o seu trabalho em sua obra? E número 3. Como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Só uma palavrinha aqui entre essas duas primeiras perguntas aqui. Você sente o chamado do Senhor para uma obra específica? E eu quero afirmar para vocês que todos nós temos um chamado. Não são todos pastores, não são todos missionários, não são todos cantores e músicos, sendo que músicos e cantores não é propriamente um chamado para a obra específica. A obra específica do Senhor é a da pregação, é a do ensino, é a do socorro, é a do consolo. Então, há muitas coisas que nós podemos e precisamos fazer. Então, às vezes, o que falta para atender o chamado é escutar o chamado, identificar o chamado. Tá? Eu preciso identificar que o chamado é de Deus, e quando Deus chama, há uma compulsão dentro do nosso coração que nos impulsiona a fazer aquilo que Ele está nos mandando. As portas se abrem, as oportunidades aparecem. Então, se você não sabe que tem um chamado, busque, procure, porque nós não somos pessoas apenas para ouvir. Nós somos para ouvir e para fazer. Não é só falar também, não. Por isso que é bem interessante aqui o para pensar e agir. Vamos pensar. Tem um chamado? Tem. Precisa achar. E você sente que Deus tem confirmado o seu trabalho em sua obra? Você só vai sentir essa confirmação quando você estiver exercendo a obra. Você sentadinha no banco, você nunca vai ter essa confirmação que é para você ficar sentada no banco. Tá? Então, o banco não é feito para os servos do Senhor. Os servos do Senhor foram feitos para servir na obra e engrandecer o reino do Senhor. E, mais uma vez, a perguntinha. Eu já tinha feito essa pergunta lá na conclusão e vem aqui no Pensar e Agir. Como é que você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Depois que você não estiver mais aqui, como é que você será lembrada? Bom estudo, boas reflexões e ótimas, excelentes e abençoadas decisões.